Você já ouviu falar de Ismael? Sim, o primeiro filho de Abraão. Mas será que você sabe mesmo quem ele foi? Será que entende o que ele representa na grande narrativa da Bíblia? Ismael foi rejeitado, foi expulso, cresceu longe da promessa, mas também foi visto por Deus. Mais do que isso, foi o primeiro humano a receber uma promessa direta do Senhor, de que sua descendência se tornaria uma grande nação. Hoje você vai conhecer a fundo a vida de Ismael, uma história marcada por conflitos, mas também por redenção. Uma jornada que começa com um plano humano, tentando resolver uma promessa divina, e que termina com uma das mensagens mais poderosas da Bíblia. Fica até o final, porque essa história pode mudar a forma como você entende rejeição, promessa e propósito. Se você gosta de histórias bíblicas profundas como essa, aproveita e já se inscreve aqui no canal. Deixa seu like para ajudar esse conteúdo a alcançar mais pessoas. E compartilha com alguém que precisa lembrar que Deus nunca se esquece dos esquecidos. Agora vamos à história de Ismael. Tudo começa em Canaã. Abraão ainda se chamava Abrão. Sua esposa, Sarai. Ambos já idosos e sem filhos, mas tinham uma promessa nas mãos. Deus havia prometido que deles nasceria uma grande nação. Gênesis capítulo 15, versículo 5, relata: Então o levou fora e disse: Olha agora para os céus e conta as estrelas, se as puderes contar. E disse-lhe: Assim será a tua descendência. Só que o tempo passava e nada acontecia. E quando o tempo parece demorar, a fé começa a ser testada. Sarai então toma uma decisão. Ela entrega sua serva egípcia, Agar, para que Abrão tenha um filho por meio dela. Era um costume da época. Se a esposa não podia gerar filhos, ela entregava uma serva ao marido, e os filhos da serva eram legalmente dela. Pode parecer estranho hoje, mas naquele contexto, era uma maneira de manter a linhagem e o nome da família. E Abrão aceita. Gênesis capítulo 16, versículo 3, confirma: Sarai, mulher de Abrão, tomou a egípcia Agar, sua serva, e deu-a por mulher a seu marido Abrão. A decisão parecia prática, parecia funcional, mas quando tentamos resolver com nossas mãos aquilo que é promessa de Deus, o resultado nunca é simples. Agar engravida. E tudo muda. Ela começa a desprezar Sarai. Sarai se sente humilhada, culpa a Abrão, que por sua vez se recusa a intervir. E Agar acaba sendo maltratada, tão maltratada que ela foge. Grávida, sozinha, no deserto. Um lugar de dor, de exaustão, de abandono. Mas é nesse lugar que algo extraordinário acontece. O anjo do Senhor aparece a Agar e a chama pelo nome. É a primeira vez na Bíblia que Deus aparece a uma mulher grávida, e mais, uma mulher estrangeira, escrava, fugitiva. Mas aos olhos de Deus, Agar era alguém com valor. Gênesis capítulo 16, versículo 11. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: Eis que concebeste, e darás à luz um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. Ismael significa Deus ouviu. Esse nome não foi escolhido por um pai, foi escolhido pelo próprio Deus. Foi um nome que carregava consolo, dignidade e futuro. O anjo continua. Gênesis capítulo 16, versículo 12. Ele será como um jumento selvagem entre os homens. A sua mão será contra todos, e a mão de todos será contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. Esse versículo é forte. Ele descreve um espírito de liberdade, de resistência, de independência. Ismael seria o pai de um povo nômade, forte, guerreiro e sempre presente entre os irmãos. Agar retorna. Ismael nasce. E por mais de 13 anos, Ismael é o único filho de Abraão. É ele quem cresce sob a sombra da promessa. É ele quem acompanha a caminhada de fé do pai. É ele quem é circuncidado junto com Abraão, o sinal da aliança com Deus. Gênesis capítulo 17, versículos 24 e 25, dizem: E era Abraão da idade de 99 anos quando foi circuncidado.
E Ismael, seu filho, era da idade de 13 anos quando foi circuncidado. Ismael não era apenas tolerado, ele era amado. A prova disso vem quando Deus anuncia a Abraão que Sara, mesmo idosa e estéril, teria um filho. Abraão, surpreso, responde. Gênesis capítulo 17, versículo 18. Oxalá viva Ismael diante de ti. Em outras palavras, Senhor, eu já tenho Ismael. Por que não o abençoas como o herdeiro? E Deus responde com compaixão. Gênesis capítulo 17, versículo 20. Quanto a Ismael, também te ouvi. Eis que o abençoarei, e o farei frutificar, e multiplicá-lo-ei grandemente. 12 príncipes gerará, e dele farei uma grande nação. Deus não havia esquecido Ismael. Mesmo sabendo que a promessa viria por Isaque, Deus ainda escolhe abençoar Ismael. E então Isaque nasce, o filho da promessa, o milagre impossível, filho da mulher estéril. E com ele, as tensões familiares voltam. Durante a festa de desmame de Isaque, Sara vê Ismael brincando com o irmão, ou talvez zombando. A palavra usada no hebraico pode significar os dois. Gênesis capítulo 21, versículo 9. Viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, zombava, e o coração de mãe fala mais alto. Sara se sente ameaçada, não por um gesto, mas pela presença de Ismael. Ele poderia herdar algo, poderia competir com Isaque. Ela exige que Abraão expulse Agar e seu filho. Gênesis capítulo 21, versículo 11 diz: E pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão por causa de seu filho. E quem é pai entende esse peso, mas Deus conforta Abraão. Gênesis capítulo 21, versículos 12 e 13. Em tudo o que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do filho desta serva farei uma nação, porquanto é tua descendência. Abraão obedece. Na manhã seguinte, entrega pão e água a Agar e os envia ao deserto. Imagine a cena. A água acaba. O desespero chega. Agar não suporta ver o filho morrer. Ela o coloca debaixo de um arbusto e se afasta. Senta-se longe e chora. Mas então, algo acontece. Gênesis capítulo 21, versículos 17 e 18. E ouviu Deus a voz do menino. Ergue-te, levanta o menino, pega-o pela mão, porque dele farei uma grande nação. Deus ouviu, mais uma vez, e abriu os olhos de Agar. Ela viu um poço, e ali, no meio da dor, Deus proveu salvação. Ismael cresce no deserto de Parã, torna-se arqueiro, se casa com uma egípcia, e como prometido tem 12 filhos. Gênesis capítulo 25, versículos 13 a 16, lista seus nomes. Esses filhos se tornam príncipes, povos, tribos, parte das raízes dos povos árabes. Ismael vive até os 137 anos. E há um detalhe surpreendente no fim da sua história. Quando Abraão morre, Gênesis capítulo 25, versículo 9 diz: E sepultaram-no Isaque e Ismael, seus filhos, na caverna de Macpela. Isaque e Ismael, juntos, na despedida do pai. Apesar de toda a separação, toda a dor, no fim, os irmãos estavam lado a lado. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo relembra a história de Ismael e Isaque em Gálatas capítulo 4. Ele explica que os dois representam duas alianças. Ismael, o nascimento natural, fruto do esforço humano. Isaque, o nascimento da promessa, pela graça de Deus. Gálatas capítulo 4, versículos 20 e 9 a 31. Mas como naquele tempo, o que nasceu segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Somos filhos não da escrava, mas da livre. É uma lição espiritual profunda, que aponta para a liberdade em Cristo. Mas isso não diminui a importância da história de Ismael. Ele não foi esquecido. E talvez hoje você se sinta como Ismael, fora do plano, fora do foco, vivendo à margem, no deserto. Mas escuta isso: Deus ouve, Deus vê, Deus cuida. A história de Ismael é um lembrete poderoso
de que ninguém está fora do alcance da graça de Deus. Ele transforma rejeição em redenção, dores em destino e desertos em testemunhos. Se essa mensagem falou ao seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ser lembrado. Deus não se esquece dos esquecidos. Que Deus te abençoe.